pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade, conhecendo o seu equipamento, sua colhedora, para a gente se aprofundar mais em termos de operação, de inspeção e verificação em cima de cada componente, ganhando sim uma melhor qualidade, um melhor desempenho na hora da execução da nossa atividade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a esteira rodante, que é um conteúdo, é um componente da colhedora que gera maior custo em cima da sua atividade, que gera maior gasto pelo fluxo de movimento, pela força aplicada. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse material rodante, que a gente conhece popularmente como truque, que o que precisa ser feito de operação para poder ter uma vida mais útil desse componente, uma qualidade melhor na realização, as inspeções, as verificações, os cuidados que tem que ter para que esse componente possa dar um apoio necessário para você executar a sua atividade, a sua operação com qualidade. Em cima desse material rodante, nós temos aí, para a gente conhecer um pouquinho mais e para quem conhece, para frisar um pouquinho da memória, que ele é o truque da colhedora, é o que faz a colhedora movimentar. E esse componente é o que movimenta a colhedora para frente e para trás, e através dele você consegue dar andamento e continuidade para a sua atividade. E ele é composto por várias partes de componente que influencia de imediato através da nossa operação ali. Seguindo os procedimentos corretos, ali você consegue ter uma qualidade melhor. Caso você faça uma operação inversa, fugindo de algum procedimento, você tende a forçar esse componente, gerando um desgaste prematuro em cima de algumas partes desse componente aí, forçando, gerando até uma quebra e, consequentemente, ter um gasto maior em cima da tua atividade, da execução da tua atividade. Então é importante a gente estar atento nessa realização e como a gente vai fazer, analisar bem antes de fazer, quais as circunstâncias que estamos vivendo naquele momento, que tipo de obstáculo eu tenho, como vou executar, e na dúvida envolva a sua liderança, troque informação, procure as pessoas que conhecem e têm uma habilidade para poder você ter uma base de como fazer melhor para atingir a qualidade. Seja um profissional interativo ali, interage com a equipe, que você vai ter um resultado positivo. Você vai ter uma qualidade na execução da tua atividade. Isso para nós é muito importante. E dentro do material rodante, nós temos aí a manutenção e os cuidados que tem que ter com ele. Primeira operação que você faz, você sabe que ele vai te fazer você movimentar essa máquina para frente e para trás, realizando o corte com os demais componentes que a gente está vendo e já viu. Faz o contexto inteiro da colhedora. Com auxílio desse componente você vai fazendo a realização do corte de cana, dando continuidade no processo. Então ele precisa realmente de algumas manutenções que garanta a vida útil dele, que garanta que você esteja preparado para trabalhar, que ele não venha falhar na hora que ele está programado para trabalhar, e os cuidados necessários para que isso possa te dar um apoio, te dar qualidade na hora da execução. Então o material rodante, ele representa uma parte significativa do custo da colhedora. Como eu mencionei, ele é um componente que gera maior custo para a colhedora dentro do seu desenvolvimento da atividade. Conforme o movimento, o trabalho, ele vai gerando desgaste, então ele é um componente que é o que mais gasta dentro da colhedora. Portanto, representa também uma proporção considerável dos custos de manutenção. Só para o equipamento no campo para trabalho já gera um custo para você, gera um custo para o proprietário. Então esse custo, ele conforme o desenvolvimento da tua atividade, ele pode aumentar como pode diminuir. Isso vai influenciar muito de como você vai fazer. Então está nas suas mãos aí procurar melhores métodos para poder estar realizando essa atividade e ganhando os resultados positivos. Então ele influencia bastante nessa proporção aí do custo da manutenção. Então quanto mais a gente cuidar, mais a gente conservar, acompanhar a manutenção preditiva, o desgaste dele, vai ter um resultado melhor, vai ter um resultado positivo em cima desse rendimento, dessa produção e desse consumo, desse gasto que tem com o componente. Isso é importante. Estima-se que este custo seja em torno de 20% do custo total, aí, só para a gente ter uma noção.
uns 20% do custo total para ela estar produzindo naquele dia, naquele mês ou naquela safra, é responsável pela parte do material rodante, pelo truque que a gente conhece. Então, se for para analisar bem em termos de valores, isso vai dar uma quantidade bem alta. 20% do total, ela já gera um custo significativo, então ele é um componente que influencia bastante nessa participação, no total desse gasto que tem no equipamento, aí, na manutenção do equipamento. E requer sim um acompanhamento constante, frequentemente, desse componente. Sempre estar analisando, inspecionando, fazendo a medição, verificando desgastes, para que ele possa estar tendo aproveitamento máximo do desempenho desse componente e, ao mesmo tempo, identificando as oportunidades que tem para poder fazer a substituição, os reparos, as revisões que tem necessidade para fazer. Aí vai depender da inspeção que você está fazendo durante a tua atividade, na execução da tua profissão ali no momento do trabalho. Então, o material rodante ele tem essa necessidade de sempre estar inspecionando. Para isso tem algumas partes ali que necessita de reaperto, e esse reaperto através de chaves, de torque, como a gente viu aí alguns treinamentos que tem necessidade de medição, de acompanhamento, medição de desgaste, verificação, ajuste de desgaste aí. Então essa parte aí tem bastante torque, principalmente os roletes, que é composto por parafusos, tem as porcas de trava, então ele tem que ter o torque certo para poder manter, resistir àquela tensão, aquela força de trabalho ali do próprio do equipamento, para ele aguentar, suportar essa força recebida aí pelo trabalho executado. Então cada parte dele tem um torque em cima, quer dizer, é uma tensão, uma força, ou que ele recebe de aperto para suportar o trabalho da atividade. Isso é importante para a gente estar sabendo sobre isso. Quem faz essas partes aí é o mecânico, mas é bom a gente ter ciência de como é feito para a gente acompanhar, averiguar se está sendo bem feito, para tirar dúvidas ali a respeito quando o mecânico estiver fazendo essa manutenção para que você possa estar desenvolvendo a sua atividade. E a manutenção desses roletes, que é partes componentes do material rodante, é importante isso a gente também averiguar frequentemente, sempre através de inspeção, percebeu uma diferença no rolete, que ele está bambo, ele está solto, já passa a informação para o seu líder, a equipe de manutenção, para poder estar ajustando, organizando, percebeu um vazamento no rolete, já passa a informação, porque se você não chegar a passar a informação, ele vai vir a fundir o rolete, vai estragar toda a estrutura do rolete e afetando os demais, sobrecarregando os demais roletes para poder desenvolver sua atividade. Então gera uma quebra bem maior. Percebeu uma diferença? Comunica a sua liderança, a sua manutenção, para que possa estar inspecionando melhor, averiguando, tendo um relatório melhor do que o que está acontecendo, para se programar para poder fazer a manutenção, para fazer esse reparo desse componente. Mas fica sempre atento quanto a vazamento, reapertos de rolete, reaperto de taliscas do colar, reaperto da roda guia, do aro motriz. Então tem bastante componente em volta desse material rodante que precisa de uma atenção especial. Os cuidados em cima disso tem que ser geral em torno de todos os componentes, principalmente aí do rolete também, não só o rolete, mas os demais, que são o item que faz ela movimentar, que conduz junto com os demais componentes o movimento dessa máquina. O rolete são compostos por 8 roletes inferiores e um superior, que é o rolete guia. A gente percebe aí que tem 8 a parte de baixo e um em cima que faz o guia do colar. Então, para ter uma noção, tem bastante rolete que a gente precisa inspecionar. Se um deles der defeito, por uma falta de inspeção, vir a fundir ou danificar por algum motivo, ele sobrecarrega o peso dos demais. Aí os demais vão ficar fragilizados. Se você demorar de fazer essa troca, substituição, ele vai fundir os demais. E lembrando que toda vez que for fazer uma troca e substituição de um rolete, você precisa fazer a medição. Aí que entra a importância da metrologia dentro disso aí. Qual é o grau de dimensão de desgaste que tem ali. Você tem que medir todos os roletes para que você possa colocar um rolete na mesma dimensão. Ou senão você tem que trocar os 8 roletes. Porque você colocar um novo ali e os demais já estão desgastados pelo trabalho,
esse novo vai sofrer uma sobrecarga, porque ele tem uma dimensão maior, ele vai sofrer uma sobrecarga, gerando assim um desgaste prematuro desse material novo, vindo até quebrar novamente antes que o demais. Então tem que ser tudo padronizado, medido, acompanhado, verificado a dimensão do desgaste para poder ter um equilíbrio aí no trabalho do conjunto. Isso é importante a gente tá ciente disso aí também. Normalmente se recomenda qualquer tipo de manutenção relacionada a esse componente ou recondicionamento para os roletes, tanto para os inferiores como para o superior. Recomenda essa manutenção frequente, essa inspeção frequente, para que você possa ter uma garantia que ele está realmente trabalhando em conjunto, não está forçando, sobrecarregando um ali por demais, ou pelo desgaste excessivo de alguma operação feita fora do procedimento, ou por alguns sintomas que ocorreu aí durante a operação, por algum obstáculo encontrado, deu um baque, alguma coisa nesse sentido. Então sempre tem que estar acompanhando para ver essa condição do componente dentro dessa atividade. Isso é importante. Precisa ser inspecionado frequentemente, diariamente, quanto aos vazamentos, o óleo que é utilizado, ele já tem uma cor diferenciada para facilitar essa visualização durante a sua inspeção. Então toda vez que você perceber que tem um vazamento, tem uma cor diferenciada aí, passa a informação, não deixa passar por batido, que ali você vai gerar uma quebra maior, um consumo, um gasto maior em cima disso aí. Isso é importante você sempre estar fazendo essa inspeção. Garanta que a qualidade sempre está presente ali para você estar executando a sua atividade. Verifica também, inspeciona os apertos das porcas de fixação do truque, que ele também tem, um cada lado, um eixo Thunder no centro ali para quem conhece, e cada lado do eixo ele é travado com as porcas, composto por graxa de lubrificação, e essas porcas ela tem que estar frequentemente sendo verificada o torque dela, o aperto dela para ela estar firme, ela tem que estar na posição correta, não pode também ser demais o aperto ou de menos, tem que ser na proporção correta, para que possa esse material, esse componente estar executando a sua atividade nas conformidades, isso é importante também. E o alinhamento também dos roletes, ele tem que estar alinhado. Se você colocar um conjunto de rolete e deixar um desalinhado, ele sofrerá também a sobrecarga pelo trabalho. Então ele tem que estar alinhado certinho, medido, conferido, averiguado, para que eles estejam todos centralizados um ao outro, para poder estar fazendo esse trabalho perfeitamente, para não sobrecarregar um componente aí no trabalho e gerar uma quebra durante a realização da sua atividade. Isso é importante. Verifique os rolos quanto ao nível de óleo antes desse teste. Você tem a possibilidade de verificar se eles estão em bom estado, se eles não estão com vazamento, se o desgaste dele está bom. Aí você vai comparando aí pela condição do rolete. Se não tem condições de colocar um rolete para suprir aquela falta, aquele que você tirou por um desgaste, você necessita de trocar os 8. O 8 rolete, que é o conjunto completo, e aqueles demais que você retirou, ele ficam para uma próxima oportunidade, para uma ocasião que precisar de tirar aí vai acompanhando a medição para poder estar utilizando esses componentes aí. Você retira só o que estragou, põe para retificar, para fazer manutenção, e os demais aguarda aí uma outra oportunidade para ser utilizado conforme a medição correta. Isso é importante para nós. Verifica sempre a temperatura desses roletes, né? Você deu a oportunidade de parada, de manutenção ou alguma situação, sempre está acompanhando, percebeu a diferença, dá uma aproximada ali, percebeu uma temperatura excessiva, já passa a informação. Que aí os técnicos da área, eles vão se aproximar, vão identificar o que poderia ser e vão estar atuando em cima. Isso é importante. Os rolos mais quentes podem indicar que estão recebendo uma sobrecarga. Você percebeu que eles estão quentes ali, é sinal que eles estão recebendo uma sobrecarga. E essa sobrecarga provém de alguma deficiência, ou algum que sofreu um baque ali, gerou um desgaste, acabou sobrecarregando o outro, ou algum sentido ali que fez com que ele está recebendo essa sobrecarga aí. Então ele começa a sobreaquecer. Percebeu aí, passa a informação, não deixa passar por despercebido, que te gera uma quebra e um custo bem mais alto. E acompanha sempre essa medição quanto ao desgaste, sempre vai verificando.
A manutenção em algumas empresas, elas acompanham essa medição, verificação, o técnico, o responsável da área vai ao campo, mede, faz a verificação para verificar o desgaste e programar uma possível troca conforme o desgaste vai evoluindo. Isso já é de hábito de algumas empresas estar fazendo essa programação e esse acompanhamento. Isso é importante para a gente estar sabendo, porque na hora que eu estiver na proximidade eu vou acompanhar, vou averiguar a realização, a qualidade da realização, para mim poder ter um apoio e um apoio na qualidade para me resolver, para mim realizar a minha atividade também. Isso é importante para a gente. E essa manutenção de rolete, ela baseia no quê? Troca dos roletes, que é uma das manutenções, que ao ser atingido 60% de vida aí, dos roletes, os inferiores, a parte de baixo, eles se recomenda a troca para poder estar tendo uma eficiência na tua atividade. Então recomenda-se a troca de roletes novos, de forma isolada. Você vai intercalando um ou outro ali de uma maneira onde ele recebe maior carga, que é frente e trás, que é o movimento principal, você vai intercalando eles, fazendo essa troca, para facilitar, para ganhar maior longevidade e ganhar também uma eficiência nessa operação que você está realizando. A montagem de roletes novos, entre roletes com 60% de desgaste, irá sobrecarregar esse que já gerou um desgaste. Sobrecarrega porque ele tem uma dimensão menor, o outro tem maior, vai sobrecarregar esse rolete novo aí. Sobrecarga dele vai fazer o quê? Vai fazer que ele gere um desgaste prematuro, chegando a vir a quebrar. Então tem que ser acompanhado, averiguado as condições do rolete, se ele está em 60%, acompanhar com a manutenção, se é a troca ou não, se troca os 8, se tem condições de trazer um na mesma edição, fazer a inversão, aí vai da avaliação do técnico, que é conhecedor da manutenção, para poder estar junto com você ali, conversando e fazendo essa programação aí. Isso é importante a gente saber, mas a responsabilidade é deles. A nossa é inspecionar, averiguar a condição, se tem vazamento, se está sobreaquecido, se está alinhado, se não está, se está solto, se precisa de aperto do parafuso, as taliscas do colar, mas isso é importante para a gente estar sempre acompanhando. Em caso de vazamento, o rolete que apresentar a vazamento precisa ser substituído imediato, porque se não for fazer essa questão aí, não substituir, ele pode vir a fundir a carcaça dele e ele não pode ser mais reaproveitado. Então, quer dizer, se você viu o vazamento já de imediato, avisa que eles retiram, troca, ele vai para a retificação, ele é retificado. Se você não agilizar com essa informação, ele pode fundir internamente e aí ele não tem aproveitamento. Aí você tem que comprar um novo que acaba sendo mais caro para seu equipamento, para poder estar disponibilizando para o trabalho. Isso é muito importante para nós no nosso dia a dia. Dentro da manutenção dos roletes, nós temos os rodízios de roletes inferiores. A movimentação, a manutenção já tem uma programação para isso, mas é interessante a gente saber, nós temos os roletes dianteiro, temos os traseiro e temos o intermediário. Deve ser feita, ao se constatar, a diferença de 30% a 40% de desgaste de um lado para o outro. Porque como ele recebe uma carga maior, ele tem tendência a gastar mais que os intermediários. Então, a hora que você percebeu aí junto com a manutenção, eles vão lá, se programam para fazer esse rodízio. Os roletes de extremidades dianteira e traseira normalmente sofrem maiores desgastes em função da carga do motor recebida. Para frente e trás, aquele movimento que você faz. Então, normalmente, eles recebem uma carga maior. Então, tal situação não se manifesta em todos os casos. Em alguns casos que faz essa manifestação. Se for atingir a diferença de 30% a 40% do desgaste, monte os roletes dianteiro e o traseiro no lugar dos roletes intermediários. Inverta o intermediário para frente e para trás e os dianteiro e traseiro no meio, que aí eles começam a sofrer um desgaste maior, chegando a igualar o desgaste durante o trabalho. Isso é plano de manutenção, mas a gente está ciente de como é feito, tem a possibilidade de estar junto, questionando, perguntando, de uma maneira que seja positiva para o nosso rendimento, para a nossa maior disponibilidade, para o nosso trabalho. Isso é importante para a gente aí na hora do nosso desenvolvimento. E em questão do alinhamento do truque também, a gente tem que ficar atento, porque é um item muito importante na máquina, devido ao quê? A constante movimentação ali, se ele estiver desalinhado, ele vai gerar um desgaste aonde que ele gerar um contato com outro componente, ou com ele mesmo, ou com a parte da estrutura da máquina,
ele está desalinhado, ele vai pegar em algum lugar, porque ele tem que estar alinhadinho para poder trabalhar. Desalinhou, algum ponto ele vai pegar. Se ele pega no pistão de suspensão, se ele pega na estrutura, se ele pega algum cano, alguma mangueira, ele vai estourar, vai arrancar, vai corroer até tirar uma quebra. Então ele precisa estar alinhado. E para isso, o mecânico já tem uma programação, mas ele faz um reaperto na porca do eixo, onde ele alinha certinho, verificando o torque certinho dos dois lados, retira a tampa, retira o excesso de graxa, com auxílio da ferramenta correta, eles fazem esse alinhamento do truque aí. Primeiro passo aí, como eu falei, retire a tampa. Segundo, retire os 3 parafusos e a porca externa, que é a porca de apoio. Terceiro passo, com a chave adequada e torquímetro, aperta a porca interna, com torque aí de 815 newtons, né, que é registrado. Essa ferramenta ela tem um mostradorzinho lá, que é onde você pode colocar a quantidade de aperto desejada. No caso aí, 815 newtons de aperto. Reinstale a porca externa novamente, assim que apertou, com a mão até encostar na outra porca que você apertou. Retome até que as 3 orifícios se encaixem de uma maneira perfeita, ali, ela se iguala certinho, para que você possa estar alinhando ali, colocando sim os parafusos ali para travar essa porca de apoio junto com a porca de aperto. E cada parafuso desse ele recebe 50 newtons de aperto, acompanhando pelo torquímetro, que é uma ferramenta de uso da manutenção. Envolva todo o rolamento com graxa novamente, que você tirou o excesso para poder estar mexendo. Agora você vai encher ele novamente de graxa, que é para lubrificar o eixo durante o trabalho. E monte a tampa, utilizando silicone de vedação. Você usa o silicone de vedação, coloque a tampa, parafusa a tampa lá no lugar que ele vai vedar, aquela graxa não vai sair, ela vai fazer a função de lubrificação desse eixo durante a movimentação, durante o trabalho. Está feito o alinhamento aí pela manutenção. Então a gente sabe como faz, acompanha, observa, garante a qualidade, garante o apoio para você ter uma maior disponibilidade na realização da tua tarefa, da tua atividade ali no campo. Dentro da manutenção e cuidado ainda tem as formas de desalinhamento. O que pode causar esse desalinhamento? Ou empenamento do truque? Deixa ele torto, fora de alinhamento. O que pode causar? Fatores que podem causar desalinhamento do material rodante. Isso é importante a gente saber, que aí a gente tem como atuar em cima para evitar ou para diminuir essa condição. Então, utilizando-se de formas incorretas de operação, você pode estar levando esse componente a sofrer um empenamento, um desalinhamento do componente. Então, operações incorretas podem causar isso aí, submetendo o conjunto a elevados impactos pelo trabalho, pela movimentação, manobras feitas de modo bem agressivo, que vai atrapalhar o desempenho desse componente. Operação em laterais em lugares íngremes, lugar penso, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, eu tenho que usar essa condição para melhorar a minha operação e não usar ela como justificativa para o erro. Eu estou num lugar penso, íngreme, eu preciso caprichar a minha operação para evitar que isso aconteça. Então vou ver o que eu posso fazer, analisar as oportunidades que eu tenho para poder fazer melhor a minha operação para diminuir essa condição. Aí sim eu estou sendo um profissional na íntegra, que está seguindo os procedimentos e seguindo a qualidade da execução. Isso é importante. Em terrenos com pedras também, isso pode estar fazendo com que ele sofra esse desalinhamento. Ele começa a empenar, a sofrer essa deficiência com o componente. Isso é importante a gente saber, que essas condições favorecem a essa situação de empenamento do truque. Então, cada condição vivida é um motivo para me mudar a minha operação relacionada àquela condição e melhorar o resultado em cima do que eu vou fazer, e não justificar pela condição vivida, que aí eu tenho um resultado positivo fazendo diferente, fazendo uma forma melhor, mais segura, mais garantida, que aí eu tenho um resultado meu e da minha equipe junto aí, somando para ganhar melhores resultados. Operações em terrenos demasiadamente irregulares, aqueles terrenos que a gente trabalha, que tem muita irregularidade para poder estar operando, obstáculos pelo caminho, isso vai dificultar você durante a operação e tendência também sofrer esse empenamento aí no truque. Então essa condição favorece que você faça operações diferentes
melhor, com segurança, para poder garantir um resultado melhor em cima do componente. Está nas nossas mãos. Eu consigo diminuir essa condição que influencia o componente para poder não deixar ele sofrer um desgaste prematuro. Ele vai sofrer aquilo que deveria, desgastado a quantidade certa, e não vai sofrer um desgaste prematuro em cima da atividade que eu estou realizando. Então analise bem, reflita, vê a melhor forma e faça com segurança para atingir a melhor qualidade. Verifique sempre também os apertos dos parafusos da sapata. O que são a sapata? É essa corrente em volta do colar, do truque que a gente conhece, ou do material rodante, que ela é composta pela corrente e pela sapata. E a sapata é presa na corrente. Então ela tem 4 parafusos por sapata, como você vê na figura, e toda vez que você precisar reapertar essa sapata ou apertar por algum motivo de manutenção, ela tem que ser reapertada em cruz, para que você consiga dar o aperto certo dela, para que ela consiga acochar certinho para receber esse aperto e fixar bem, porque senão a qualquer momento ela vai soltar e você vai perder essa talisca, essa sapata durante a operação e não vai nem perceber. A hora que você vai ver, está faltando uma sapata dessa na movimentação. Então verifique esses parafusos, se perceber uma falta de aperto, comunica a manutenção, a liderança, para que se programe para poder estar fazendo. Isso é importante aí. Aí você tem na figura mostrando a borda de ataque dessa sapata e a borda de fuga, onde encaixa uma com outra para fazer a movimentação do giro e da garra de força para poder pegar, entrar na terra e puxar esse equipamento para frente. Isso é a funcionalidade dela, mas a importância nossa é sempre estar acompanhando aí as inspeções, averiguando se tem alguma necessidade de reaperto, para poder estar, junto com a manutenção, fazendo esses reparos necessários para ter uma qualidade melhor na nossa operação. Isso é importante. E cuidado também, uma atenção especial com o aperto excessivo disso aí. Como eu já falei em alguns treinamentos, a gente vai falar também para frente, que conforme você vai apertar, ele tem o torque necessário para aquela atividade. Ou seja, o aperto ideal para que ela executa a atividade, aquele componente executa a atividade. Se excedeu esse aperto, ele fica frágil e acaba recebendo aquela mesma quantidade de força pelo trabalho. Nessa fragilidade, força ele a sofrer uma quebra. Quebrou e já começa a desencadear uma série de desgastes maiores ali, gerando um custo maior para nós. Então, na hora que for apertar, mesmo sendo a manutenção, garanta que está sendo feito um aperto ideal, através do equipamento certo, da ferramenta correta, em cima do que é recomendado, dos códigos de indicação, da preparação, tudo que é recomendado para poder apertar ali certinho da programação da manutenção. Isso é importante também a gente acompanhar. Tem os padrões certos para poder ser feito aí. É importante para a gente estar acompanhando, para estar vendo a realização.